Mas agora, a falar de conversa, é mesmo com o Nelson Antunes, ele que é escritor e que nos vai dar o prazer de folhear as páginas da sua obra literária mais recente, saber dela e saber dele também. Bom dia e bem-vindo ao programa. Bom dia. Como é que está, Nelson? Estou bem, obrigado, graças a Deus, não sei. Aqui está tudo muito bem, à disposição por aqui é obrigatória. Com certeza. Aqui a disposição é obrigatória. No entanto, Nelson Antunes traz já a obra As Leis do Amor, gosto. Quando se trata e se fala de amor, gosto imenso. Mas, no entanto, antes de conhecermos a obra, queríamos conhecer de ti, como um escritor. Quando e como e porquê é que assim te fizeste? Bom, a paixão pela escrita surge já desde cedo, né? Quando já muito cedo comecei a interessar-me por questões de reflexão em torno de aspectos existenciais, né? Eu sempre quis saber um pouco mais sobre qual é a razão da existência do ser humano, qual é o nosso propósito no mundo, o que é que nós podemos fazer de bom em relação ao próximo. Então, isso começou a gerar uma espécie de inquietação, mas antes não podia escrever porque não tinha uma espécie de direção em relação ao que escrever. Né? Mas à medida que o tempo foi passando, fui aprendendo mais e compreendendo mais o mundo da escrita, o mundo da composição de textos. E quando achei que já estava em altura, então decidi fazer o primeiro ensaio e surge essa obra. E quanto tempo de lá até aqui? Bom, de lá até aqui, mais de uma década, 10 anos por aí. Yeah. Portanto, eras pequeno. Sim, com certeza era pequeno. Na verdade, nós quando criança, falo de nós, eu e amigos na altura, nós sempre nos interessamos pela arte. Tentamos fazer música, eu compunha música para algumas pessoas. E música é poesia, sim, música é escrita, poesia, é sim, também. e de alguma forma expressa aquilo que a alma sente. Então, depois, com o passar do tempo, pensei o quê? Deixa explorar mais um pouco o mundo da escrita na vertente literária, para ver o que eu consigo dizer às pessoas. Porque eu acho que sou daquelas pessoas que conseguem mais dizer escrevendo do que falando. Então, depois quando estava na universidade, fui me interessando mais pelo lado filosófico, pelo lado reflexivo dos estudos. E quando chegou a altura eu achei que já devia escrever alguma coisa. Muito bem. Sim. E quanto tempo é que levaste, esta é a tua primeira obra, não é Sim, mesmo? sim. Quanto tempo levou o Nelson para terminar a obra As Leis do Amor? Bom, mais ou menos um ano e dividido em fases. Houve aquela fase de pesquisa, porque apesar de ser um tema que é tomado por garantido, porque quando se fala de amor, todos têm alguma coisa a dizer, não é? Então, mas foi necessário fazer um pouco mais de pesquisa, né? Ir para textos sagrados, assim como textos seculares, né? E tentar fazer esse balanço para ver como é que a coisa é abordada nas duas dimensões e como é que eu poderia fazer uma abordagem que não fosse muito subjetiva. Né? Então, depois de ter lido o suficiente, chegou a fase de começar a fazer os primeiros ensaios. Né? Os primeiros textos foram escritos, depois foram revistos, e assim por diante. Então, totalizando, foi mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Sim. Com quem trabalhou neste processo de revisão, de apreciação de cada passo que tu ias dando no teu trabalho? Cada passo. Eu publiquei esse livro através da Bantus Publicações, que é uma editora independente, que surgiu agora no mercado. Então, eles foram as pessoas que fizeram parte do processo de acompanhamento. Bem, a Bantus é uma editora jovem que junta pessoas que têm algo em comum, que é a paixão pela escrita e a paixão pelo ensino virado para pessoas, né? Porque a nossa ideia não é só escrever na dimensão de entretenimento, mas é escrever também na dimensão de educação, né? Porque eu pessoalmente trabalho com educação, sou docente universitário, então começamos aí a trabalhar em torno disso. Então o pessoal da Bantus, que fez parte desse processo de revisão,
Eu escrevia, então entregava, eles diziam o que tem de melhorar esse aspecto e aquele aspecto, então assim a coisa saiu. Exato. E eles foram a equipa por trás da obra. Foi um desafio muito grande ou nem por isso foi prazeroso? Não houve tipo algum de dificuldade conceber este trabalho? Foi um desafio. O primeiro desafio é o fato de ter sido questionado, mas olha, tu aparentas ser muito novo, o que é que sabes sobre o humor? Não é? E o outro desafio foi tentar mostrar às pessoas que, olha, eu não estou a falar sobre casamento neste livro, não estou a falar sobre relacionamentos neste livro, mas estou a procurar trazer aquilo que de certa forma une as pessoas, não é? Porque desde cedo nós ouvimos falar de amor ao próximo, né? Ligamos a televisão, o amor está lá. Então, um dos desafios foi esse, não é? Tentar mostrar às pessoas que, olha, não estou a escrever sobre relacionamento, sobre casamento, mas eu estou a escrever sobre o amor na sua forma mais simples, mas também sem deixar de trazer rigor do ponto de vista de conhecimento. E outro desafio foi mais no sentido do desenvolvimento da própria escrita, porque houve momentos em que a inspiração já tinha deixado de existir. Mas eu sentava ali em frente ao computador, as ideias não fluíam, mas eu tinha que escrever alguma coisa, não é? Então, eu considero esses como os principais desafios. Muito bem. Por exemplo, em alguns pontos, capítulos aqui da obra, falas do amor, falas da paciência, a longanimidade, falas da bondade, falas da ausência de inveja, falas da humildade, a ausência do egoísmo, a ausência de ira, não suspeita o mal, e etc, etc. Estes pontos, porque que são relacionados, porque que tu os relacionaste ao tema amor no desenvolvimento do que escreveste? Ok, na verdade a ideia das leis do amor se refletem nesses pontos descritos, não é? A abordagem que o livro traz é que o amor se reflete num conjunto de práticas, porque na concepção do livro o amor trata-se da expressão de toda virtude que possa alguma vez existir. E quando nós falamos de virtude, nós falamos da prática do bem. Entretanto, quando vamos descrever a tal prática do bem, nós começamos a perceber que, olha, existem certas atitudes que caracterizam essa prática do bem. Né? Então, a paciência aparece como uma componente do amor, porque eu não posso afirmar que eu amo o meu próximo se eu não sou paciente em relação ao próximo. Eu não posso afirmar que amo o próximo se eu não sou bondoso com relação ao meu próximo. Então, a ideia das leis do amor, na verdade, é para dizer assim, que se nós nos concentrarmos em praticar certos princípios que têm a ver com a expressão do amor, então nós estaremos aí a mostrar de que, olha, o amor é feito por esse conjunto de práticas. Então a ideia da bondade, da paciência, surgem como componentes do amor, não é? Porque a ideia é não olhar para o amor como um mero sentimento, não é? Porque os sentimentos acabam. E a questão é, quando os sentimentos acabam, será que o amor deixa de existir? Não é? Então como é que nós podemos manifestar o amor ao próximo no dia a dia? É através de atos de paciência, através da bondade, é através de evitar um espírito de ira em relação ao próximo, evitar um espírito de rancor em relação ao próximo e esforçar-se no máximo para fazer o bem às pessoas. Então, são esses componentes que nós acreditamos ser o que constitui o amor no seu lado prático. Exato. E o discurso que tu desenvolveste aqui no livro é muito baseado a um pensamento, um entendimento empírico, nem por isso foi-se a busca de alguma biografia, de alguma referência, de alguma inspiração. A base de que é que tu desenvolveste os conteúdos que aqui estão? Bom, este conteúdo foi desenvolvido basicamente com recurso a dois métodos. Primeiro foi a revisão bibliográfica, para trazer as diferentes abordagens em torno do assunto. E a segunda foi o método de observação. E no método de observação eu tive que trazer experiências pessoais, e também olhar para a experiência das outras pessoas. Conversar com as outras pessoas, dizer, olha, como é que vocês encaram e quais são as experiências que vocês enfrentam, quando nós falamos de amor. Então, por um lado, a literatura ajudou a trazer diferentes concepções que os outros escritores têm em torno disso. E tive que recorrer a textos sagrados também, porque não se pode falar de amor sem olhar para a dimensão sagrada. E
então tive que trazer isso e depois fazer uma espécie de comparação com o lado prático. Foi onde o método de observação ajudou a conseguir fazer o casamento dessa revisão bibliográfica por um lado e por outro lado olhar para a forma como os outros experimentam isso. Então surge o livro com base nesses dois métodos. Exato, muito bem. Estamos a falar de uma obra de quantos capítulos? De 10 capítulos e cerca de 90 páginas, um pouco menos que isso, não é? 80 e tal páginas. Os pontos dos capítulos, que inclusive alguns eu já mencionei, a sua ordem, o seu contexto, não é mesmo? Já foi tudo antes programado ou enquanto escrevias tu te inspiravas para os próximos capítulos? Se olhar nas partes iniciais do livro, há um texto aí que é de 1 de Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. É um dos livros da Bíblia que mais fala do amor. Sim. Então, porque olha, até em casamentos, né, é o texto mais citado. Né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então, a estrutura do capítulo segue o que o texto diz. Exato. Na verdade, é um texto que as pessoas já vêm lidando com ele há muito tempo. Então, o que fiz foi o quê? As pessoas já tomam esse texto por garantido, mas vamos lá questionar um bocado se as pessoas de fato têm um entendimento em relação ao assunto. Sem assumir de que o livro traz uma abordagem acabada, né? Como a introdução mesmo faz referência, de que o livro não constitui uma discussão acabada sobre o assunto, mas seguiu a estrutura do texto de Coríntios. Né? Porque se for a olhar, tem lá paciência, bondade, assim por diante. Então foi o que orientou a estrutura do capítulo. Sim. Tu, antes de mais, já és uma pessoa religiosa, praticante ou não, mas és uma pessoa que acredita em Cristo Jesus, em Deus, na Bíblia e na Palavra. Sim. Muito bem. Muito bem. As Leis do Amor, aqui está, de Nelson Antunes, uma obra lançada início de março, antes mesmo de sermos apoquentados a nível nacional pela pandemia do Covid. Do Covid, sim. E nós tínhamos programado um lançamento oficial, logo que foi publicado, mas por causa do constrangimento, que na verdade é uma medida governamental cujo objetivo é de garantir a segurança e bem-estar dos moçambicanos. E dissemos, ok, o que fazer então? Porque o livro já foi lá reproduzido, entretanto não conseguimos fazer o lançamento oficial. Então vamos aproveitar essa quarentena. Tanto é que alguns apelidam o livro da quarentena. Porque as pessoas estão lá em casa, algumas cansadas de seguir uma rotina. Então dissemos, ok, por que não fazer deste período da quarentena uma situação em que teremos uma leitura que pode ser agradável e útil ao mesmo tempo? Então o que nós fazemos é, obedecendo, claro, às medidas de precaução, nós fazemos a entrega dos livros ao domicílio, porque as pessoas não podem sair, não podem comprar em alguns lugares, então nós fazemos a entrega dos livros. Na verdade é para poder também ser uma companhia nesse período de quarentena, porque não passar a quarentena aprendendo alguma coisa diferente, não é? Exatamente, claro, e há de ser interessante, sem dúvida, uma das propostas para muito bem distribuirmos e ocuparmos as 24 horas do dia, parecendo que não há nada a fazer, há muito realmente que fazer, como até as escolhas de obras literárias para ler, música para ouvir. A música é boa e é importante, faz bem para a alma, o espírito, não é? Música para ouvir, programas interessantes para assistir, conversas a ter com os nossos, brincadeiras com os mais pequenos, claro, também acompanhá-los no processo de estudo, porque há exercícios, já há sim fichas a serem dadas, porque não está, isto é mesmo para percebermos que não está nada como tal parado, e até trabalho em casa tem sido feito, o home office, como geralmente se chama, não é? Portanto, não está nada tão parado assim, apenas agora mudamos de carteira ou de escritório, apenas isso. E as Leis do Amor há de ser uma proposta a ter em conta durante esta fase de isolamento e distanciamento social. O porquê da escolha desta imagem para refletir também o tema do teu livro, da tua obra? O símbolo da imagem é por causa da ideia das leis, né?
Essa é a deusa do direito, não é? Para os que são estudiosos de direito, percebem muito bem o significado que essa imagem tem. Então, para trazer aquela ideia de lei, aquela ideia de justiça, aquela ideia, porque o amor tem equilíbrio, então essa imagem é exatamente nesse sentido, nessa dimensão que chega e faz parte do título. Porque nós poderíamos simplesmente colocar aí as leis do amor, mas queríamos trazer algo que fosse atrativo, não é? E que não... Porque dizem que as pessoas julgam o livro pela capa, infelizmente, não é? Então a questão é atrair a atenção das pessoas, sim, mas à medida que as pessoas forem lendo o livro, poderem perceber do que, ok, a capa atraiu-me, mas eu não estou decepcionado com o livro. Exato. Muito bem. Esta é a conversa com Nelson Antunes, a trazer a obra As Leis do Amor. Nós continuamos em conversa com ele, mas lembre-se, vamos ter ainda música boa, na voz da Denise. No entanto, agora vamos conferir ao primeiro intervalo do nosso programa. Até já. Deixamos então para trás o nosso primeiro intervalo e vamos dando a continuidade da nossa manhã, do nosso programa, com aquele agradecimento especial pela preferência ao nosso canal a esta hora. Olha que podem seguir já as nossas redes sociais, caso ainda não o tenham feito. Sigam, sem hesitar, ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, aí está, o www.facebook.com/MediaMaisTV, que lhe dá inclusive a oportunidade de poder assistir em direto a este programa e aos demais da nossa grelha. Não estando em casa ou não estando ligado ao ecrã do televisor, nada está perdido. Pode continuar a assistir-nos. E o melhor de tudo é que mais tarde, se não consegue neste exato momento, mais tarde pode entrar à página, recuar até a hora que o mesmo programa é exibido e, no entanto, poder assistir também. Siga o nosso YouTube, que é a plataforma online de televisão, e que você tem acesso não só à edição do dia presente, bem como às edições dos dias passados. Aí está o Mídia Mais TV Online. Junte-se a nós, faça parte da nossa família digital também. Em conversa estamos agora com o Nelson Antunes. Ele traz a obra As Leis do Amor. A escrever já há cerca de 10 anos ou um pouco mais, mas no entanto, em março de 2020 é quando deseja e realiza, não é? Portanto, lançar o seu primeiro livro. Este é o primeiro livro, como é que está a ser a recepção do mesmo? Estamos nesta fase da pandemia, a promoção não está a ser em todas as plataformas como desejava que fosse, mas como é que está a fazer a mesma promoção? Como é que procura chegar às pessoas? Bom, a recepção está a ser positiva. Eu pessoalmente estou surpreso, porque um dos desafios e medo que tivemos foi, ok, estamos nesse lockdown, então o que fazer? Nós estamos a usar marketing de rede, não é? As redes sociais. As redes sociais, os WhatsApps, né? Cada vez que alguém compra, adquire o livro, o pedido que fazemos é o quê? Assim que ler o livro, pedimos que fale do livro para as outras pessoas. E já até agora conseguimos enviar livros para o norte do país, conseguimos enviar livros para o centro do país e agora também estamos a enviar o livro para as províncias do sul. E está a ser maravilhoso, porque as pessoas escrevem mensagens, as pessoas já ligam, as pessoas dizem que, olha, sinceramente eu quando vi o livro pensei que era uma coisa, mas à medida que fui lendo, fui percebendo de que tem algo de interessante, algo de útil, né? E eu fico feliz porque só de ver o brilho nos olhos das pessoas quando leem o livro e ficam gratas e dizem que, olha, eu aprendi algo novo. Para mim é uma experiência única, né? E está a ser mesmo uma bênção esse livro. E a recepção, olha que é a primeira obra e com essas dificuldades que nós temos de fazer marketing, novo lançamento oficial, né? Mas só por causa dos canais nós fazemos lives no Facebook, porque o nosso desejo é
também dar a conhecer o conteúdo para aquelas pessoas que não têm acesso ao livro. Então nós criamos uma forma de fazer lives onde falamos dos capítulos do livro e aqueles que não podem comprar o livro, então têm a oportunidade de ouvir sobre alguma coisa relativa ao conteúdo e assim por diante. E depois colocamos postagens, as pessoas leem e as pessoas vão adquirindo. Então está a ser um livro muito bem recebido, até nós chamamos de livro que está a mexer com os moçambicanos. Então, está a ser algo bom. Ótimo. E há uma página específica da obra, do livro, ou usas as tuas próprias páginas de rede social? Há uma página específica. A página chama-se As Leis do Amor, _livro. E temos um grupo do WhatsApp também e um grupo de Facebook com o mesmo título. É só escrever aí As Leis do Amor, então terá lá a página e verá lá os nossos lives, os nossos posts em torno de parte dos conteúdos do livro. E os lives, o que é que retratam? Os capítulos da obra? Sim, a ideia dos lives é dar uma espécie de palestra à distância. Nós entendemos que nesse período de confinamento, né, as pessoas precisam aprender coisas úteis. Então, no lugar de só promover o livro, nós podemos ensinar as pessoas à distância. Então, o que fazemos é fazer uma espécie de resumo de cada capítulo e nós vamos desenvolvendo conversas mais direcionadas e falamos em torno do livro, trazemos questões basilares do livro e fazemos as duas coisas. Promovemos o livro por um lado, mas também por outro lado damos acesso ao conteúdo para aqueles que não podem comprar ou ainda não compraram o livro. Exatamente, muito bem. Portanto, há sempre uma forma de chegar até esta obra. Sim. A obra não está parada. Não. E para a escolha da editora com a qual trabalhou, no processo de escolha das editoras, encontrou algum tipo de dificuldade ou já teve uma que a priori mostrou a sua disponibilidade em trabalhar consigo? Bom, nós tivemos uma abordagem diferente. No lugar de produzir uma obra e ir atrás das editoras, para começar eu faço parte desta editora. Então o livro é ao mesmo tempo uma espécie de lançamento da primeira obra da editora. Esta é a primeira obra da editora? Da editora Bantus, sim. Então não foi na dimensão de ir para várias editoras. Nós temos nossa editora, então vamos mostrar ao público aquilo que nós podemos fazer, né? E a nossa linha de orientação está mais focada em fazer uma espécie de consultoria virada para pessoas, né? Porque como seres humanos, todos nós estamos preocupados com questões que têm a ver com felicidade, com bem-estar, né? Com harmonia social, né? Então, em meio a tanto caos, em meio a tanta dor, a tanta dificuldade, por que não trazer uma mensagem de esperança para as pessoas? Então, a ideia da nossa editora é publicar livros que sejam uma experiência de leitura agradável para as pessoas e ensiná-las alguma coisa interessante. Não seria uma espécie de educação social, mas seria uma espécie de publicação de livros que fazem as pessoas refletirem sobre questões fundamentais da nossa vida, assim por diante. Exatamente. Muito bem, muito bom. Agora, sendo que este livro está aqui e acredito que nestes tempos a dedicação vai ser em promovê-lo e tudo mais, mas quem está ou é já muito inspirado não costuma parar. Será que com isso há alguma outra obra a ser desenvolvida para lançar lá para os próximos tempos ou prevista a ser desenvolvida nos próximos tempos? Sim, há muitos projetos em andamento, não é? Daqui a alguns meses nós vamos publicar uma outra obra em parceria com a Universidade Joaquim Chissano, que é o antigo Instituto Superior de Relações Internacionais, de onde eu sou docente. É um livro sobre relações internacionais, mas especificamente para estudos de migração internacional. Então será publicada essa obra, que na verdade a editora de frente será a Universidade Joaquim Chissano, por causa da minha vinculação à universidade lá. Mas a editora vai entrar como suporte por causa dos trabalhos de edição.
né? A editora que fará a edição, fará o processo de revisão ortográfica, o processo de diagramação do livro, assim por diante. Então, é uma obra que será lançada nos próximos tempos. E, para além disso, também está-se a trabalhar para a publicação de uma obra que tem a ver com relações familiares. Não é? A ideia de família no contexto moçambicano, no contexto africano, o que significa? Essa obra está a ser desenvolvida por um dos companheiros nossos, que já é casado há bastante tempo, então ele decidiu partilhar um pouco da sua experiência. Né? Tive o privilégio de ser convidado para fazer parte de alguns capítulos, né? Onde vou falar da minha pequena experiência, mas já há muitos projetos a serem desenvolvidos. E esse ano, esta é a primeira e mais 2 obras serão lançadas. E nos próximos anos, o que vamos fazer é lançar sempre uma obra, 2 obras, uma virada para questões sociais, questões de relacionamentos, e outra virada para a área acadêmica, não é? Então nós pretendemos sempre entrar com essas 2 abordagens. Exatamente, muito bem. Portanto, há muito que vir ainda de obras. Sim, nós somos apaixonados pela escrita e acreditamos de que o conhecimento é um instrumento de empoderamento. Pois. Não é? Então, se nós queremos uma sociedade desenvolvida, se nós queremos pessoas desenvolvidas, nós precisamos nutri-las de conhecimento. Então, que seja um conhecimento útil. Não apenas ensiná-las a adquirir um conhecimento que é usado no contexto profissional, que é usado no contexto acadêmico, mas também nutri-las de um conhecimento que pode ser usado no dia a dia. Exato. Então, sim, e essa paixão vida pelo conhecimento nos faz querer escrever. Cada vez mais. Sim. E como docente, de que área de disciplina é que é? Bom, eu sou docente de Economia de Moçambique e Economia de Desenvolvimento. Sou licenciado em Relações Internacionais e Diplomacia, sou mestre em Estudos de Migração Internacional. E Economia de Moçambique e Economia de Desenvolvimento tem uma ligação diria muito grande com estudos de migração internacional. Então, basicamente é isso. E também está a ser uma experiência boa. Estou a lecionar desde 2016, na altura que eu voltei do mestrado. Então, desde lá tem estado a ser uma experiência boa, né? Docente jovem, então está a ser agradável. Sim. Que bom, que bom. Que bom que faz o que muito gosta desde cedo, não é? Que é escrever e que ainda pode até aproveitar dos conhecimentos da sua área de formação também para levar para a escrita. Sim. Percebo isto nesta perspectiva de algumas obras que estão por vir e que têm esta mesma tendência, não é? Sim, sim. De abordar sobre estes conteúdos académicos. Sim, e já agora, provavelmente as pessoas devem estar a se perguntar, mas ele é formado em área acadêmica, está a escrever sobre questões que não têm nada a ver com a academia. Eu já vou fazer um mestrado em aconselhamento bíblico também, né? Porque eu penso o seguinte, todo conhecimento tem de ser transmitido, mas nós precisamos primeiro aprender para poder transmitir o conhecimento. Então, eu estou a fazer um mestrado à distância, numa das universidades na África do Sul, que é virado exatamente para a área de aconselhamento. A ideia é aprender mais porque não quero transmitir algo superficial, não é? Quero poder escrever para a área social, mas que seja algo que tenha um conteúdo bom também. Então, para além da formação acadêmica, eu também tenho essa formação da área de aconselhamento, área de relacionamentos, porque eu sou apaixonado por pessoas. Só a ideia de poder fazer uma mudança positiva na vida de alguém, saber de que, olha, eu fiz algo bom para a vida de alguém, alguém está a sorrir por minha causa, alguém está feliz por minha causa, é algo gratificante. Né? Então, minha paixão por pessoa também fez-me ter essa inclinação para escrever algo que ajude as pessoas. Sim. Muito bem. E, no entanto, com esta formação da área de aconselhamento, é para aconselhamento familiar, é isso? Sim. Na verdade, essa área está dividida em 2 principais áreas. Que, por um lado, é aconselhamento familiar, sim, mas, por outro lado, é aconselhamento singular. Não é? Singular no sentido de aconselhamento para indivíduo. Por cá, é um aconselhamento mais espiritual. Sim, espiritual, mas com uma componente prática também. Exato. Porque, olha, antes de sermos pessoas físicas, nós somos pessoas espirituais, não é? Exato. Há um processo espiritual que ocorre dentro das pessoas, não é?
Por exemplo, há vezes que certos comportamentos são reflexos de atitudes emocionais que estão a ocorrer dentro da pessoa. Então, se nós não cuidamos das emoções, significa que externamente nós vamos nos descontrolar e vamos até machucar certas pessoas, né? Então, é preciso dar alguma orientação nas pessoas, dizer, olha, vocês precisam ter inteligência emocional, vocês precisam aprender a controlar-se emocionalmente, assim por diante. Então, o aconselhamento também está virado nessa dimensão, porque o curso parte do princípio, o curso que estou a fazer, parte do princípio de que todo ser humano é primeiro espiritual antes de ser físico. Exatamente. Muito bem, sem dúvida. E é preciso respeitar a constituição da pessoa, não é? E o processo da mesma. Sim. E com este conhecimento do mestrado bíblico que está a ter, há de lhe servir para as obras literárias, para aconselhamentos presenciais, para um escritório de atendimento especial, precisamente para quê? Adquirir, aprender e apreender este conhecimento. Bom, na verdade tem um lado pessoal para isso. Eu sou casado, casei-me há bem pouco tempo, né? Acho que estou a caminho de completar mais ou menos um ano, né, casado e tal. Parabéns. Muito obrigado. E a ideia é, porque olha, nós entramos para o casamento com uma ideia e chegamos lá, percebemos que é algo completamente diferente, né? Então a questão é, ok, o que é que as pessoas mais velhas no sentido dos adultos ou tal, podem me ensinar em torno disso? E o que é que a ciência também pode me ensinar em torno disso? Porque eu como pessoa quero melhorar, né? Então primeiro eu quero melhorar como pessoa, porque se eu melhoro como pessoa estarei em melhores condições de poder ajudar ao próximo. E a segunda preocupação não é no sentido de abrir um escritório necessariamente e estar lá a aconselhar as pessoas. É mais por causa do dia a dia na minha atividade profissional. Como eu disse, eu sou docente, eu lido com pessoas. E a maioria dos meus estudantes são jovens, né? São pessoas que têm sonhos, têm aspirações. São pessoas que, por vezes, tu entras na sala de aulas e percebes pelo semblante da pessoa de que algo não está bem com a pessoa, né? Então, no lugar de transformar o processo de ensino-aprendizagem em algo mecânico, né? É preciso também trabalhar na componente emocional dos estudantes. Né? Então, eu não estaria em altura de perceber esse lado emocional e não ser insensível às preocupações dos estudantes se eu não me preparasse. Né? Então, a ideia é de também estar em melhores condições, de poder transmitir conhecimento científico aos meus estudantes, mas também cuidar de questões emocionais, né? E tornar o processo de ensino-aprendizagem interessante nesse sentido. E a terceira é essa preocupação com poder escrever, né, sobre algo que seja relevante e que mude a vida das pessoas. Porque não sou docente de todos, mas eu posso fazer chegar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas. Né? Então, é basicamente por causa dessas três componentes. Muito bem. Nelson Antunes, conversa boa tivemos contigo, conhecemos aqui um pouco da tua obra. Melhor vamos conhecer mesmo tendo acesso ao livro, comprando o livro e lendo em casa, que de certeza de ser um passeio agradável por cada capítulo que aqui está. Até porque o mesmo fala do amor e nós fomos feitos, acreditamos, à base do amor e para viver no amor. Muito obrigada pela sua presença e esperamos contar contigo em outras oportunidades e os seus projetos sejam realizados com sucesso. Muito obrigado. Não tem de quê.